Uma das perguntas que mais me fazem é esta: mas ainda vai piorar muito? É uma pergunta difícil de responder, porque cada pessoa é diferente e a progressão da doença ela varia. Mas o que podemos fazer é conhecer o caminho que a doença tende a percorrer. Não para antecipar o pior, não é para isto, mas para estar preparados para cuidar melhor em cada momento, em cada fase aí que a doença ela vai progredindo. Hoje vamos falar sobre as 3 fases da doença de Alzheimer e o que cada uma delas pede de nós, enquanto profissionais aí do cuidado, enquanto cuidadores. E vamos começar aí pela primeira fase, a fase leve. A primeira fase é a que eu mais gosto de chamar fase do disfarce. A pessoa ela ainda tem bastante autonomia, se socializa, ainda faz as suas rotinas, que são as atividades de vida diária, ainda participa nas conversas, mas começam a surgir aí sinais sutis. Esquece palavras a meio de uma frase, perde-se um trajeto que não é habitual, tem dificuldade em planear ou planejar algo com mais frequência ou que vai envolver vários passos. Então, tudo aquilo que envolve um passo a passo, ela terá mais dificuldade. E por que ainda funciona tão bem em tantas situações? Esses sinais aí, eles são muitas vezes aí ignorados pela família, pelos amigos e muitas vezes pela própria pessoa que não consegue perceber esses sinais, que pode até sentir que algo está diferente, mas disfarça. Às vezes por vergonha, às vezes por medo, pode acontecer por um desses 2 cenários. E o nosso papel e o seu papel cuidador nesta fase não é substituir, não, é apoiar, criar pequenos sistemas de apoio sem retirar a autonomia, deixar a pessoa fazer, mesmo que demore mais, porque a autonomia, enquanto existe, ela deve ser preservada. Lembre-se disso. Pensando agora e refletindo a segunda fase, a fase de reorganização, ou também podemos chamar essa fase de fase moderada, é frequentemente a mais exigente para quem cuida, para todos nós que estamos envolvidos aí no cuidado diário. As dificuldades aí tornam-se mais visíveis, a pessoa pode precisar de ajuda para se vestir, para tomar banho, para gerir as medicações, né? O contexto aí do dia a dia. E aqui nessa fase moderada também aparece alterações comportamentais. Pode surpreender quem não está preparado. Por exemplo, uma agitação ao final do dia, isso pode acontecer nessa fase moderada ou na fase intermediária. Repetição constante de perguntas, inversão do ciclo sono-vigília, dormir de dia e ficar acordado de noite. Então, isso são pontos que vocês vão observar aí. E aí, o que eu quero dizer, algo importante aqui. Quando a pessoa, ela faz a mesma pergunta pela 10ª vez, não é para você perder a paciência. Então, reflita isso. Não é para irritar você, não é por teimosia, é porque para ela, aquela é a primeira vez que ela está fazendo a pergunta. A memória de curto prazo já retém a resposta, ou seja, já não retém a resposta que lhe demos há 2 minutos atrás. Então, por isso que ela vai fazer esse ciclo repetitivo. Responder com paciência
É difícil? É, mas é um ato de cuidado. Não vou dizer que não é, tá? Mas faz toda a diferença para a pessoa. Então, procure manter a calma, procure manter a paciência e responda de forma recorrente a pergunta ou tente desviar o cenário. O foco dessa fase aqui é deslocar para os 3 pilares: segurança, comunicação adaptada e gestão emocional para ambos. Da pessoa cuidada, mas também para o próprio cuidador, porque o cuidador também precisa fazer a gestão emocional. Porque nesta fase, cuidar de si é também cuidar de quem depende de si. Você só pode dar o melhor cuidado se você estiver bem físico e mentalmente. Chegando aqui na terceira fase, a fase da fragilidade, que também pode ser classificada como a fase avançada, é aquela em que a comunicação verbal ela se torna mínima ou desaparece. A dependência que é para todas as atividades básicas, ela é total. A pessoa depende totalmente de si, cuidador. A pessoa já não reconhece os rostos familiares da mesma forma, quem é a filha, quem é a nora. As palavras surgem raramente ou deixam de surgir. Mas, isto é fundamental, a pessoa ainda sente. Lembra que ela ainda tem identidade, ela está ali. Ainda responde ao toque, ainda reage à música, ainda percebe quando há calma ou tensão na sala. A memória emocional é uma das últimas a serem afetada nessa fase final aí do Alzheimer. Nesta fase, o cuidado não é sobre coisas para a pessoa, é sobre estar com ela. É sobre o conforto de uma mão que segura a sua. É sobre a dignidade de ser tratado com gentileza até o fim. Então, o foco do cuidador aqui é simples de enunciar. Exige muito mais de nós: presença, conforto e dignidade. Eu não posso esquecer desses 3 pilares. Porque a pessoa, ela ainda tem identidade, ela ainda é a pessoa acometida com a demência. Independentemente da fase em que se encontra quem cuida, há uma verdade que não muda. A pessoa à sua frente continua a ser uma pessoa com história, com valor, com dignidade. Eu quero que vocês percebam que eu estou ressaltando esses pontos para pôr em prática no dia a dia do cuidado a importância de olhar para aquela pessoa e reconhecer que ela tem uma história e é necessário que nós tratamos com dignidade. E é exatamente isso que vamos aprofundar no próximo vídeo, com visão revolucionária aí de Tom Kintwook, não sei se estou fazendo a pronúncia certa aí, sobre o cuidado centrado na pessoa. Até já!